A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Muito boa noite a todos. Bom, é motivo de muita felicidade para todos nós aqui, esse encontro hoje. O anfitrião é o repórter e ator Jefferson da Fonseca, um homem branco de cabelos e barba grisalhos, vestindo uma camisa de manga longa, rosa claro e uma calça jeans preta. Nosso anfitrião, por favor, Duval. O vice-presidente do TCE de Minas Gerais, Durval Ângelo, sobe ao palco e faz o seu pronunciamento no púlpito. Boa noite. É com alegria que o Tribunal de Contas de Minas Gerais, e eu falo em nome do presidente, conselheiro Gilberto Diniz, estamos tendo esta alegria imensa de receber hoje aqui a Monja Cohen. Com toda certeza, numa linguagem religiosa, eu diria que é uma bênção enorme. Esse palco aqui maravilhoso, que já recebeu no ano passado o Leonardo Boff, para falar sobre a crise climática e o desafio que nós temos em trabalhar nessa crise climática. Hoje, nós estamos recebendo a Monja Cohen para lançar o livro que escreveu junto com o neurocientista Gustavo Ars, que é um diálogo entre a monja e o Gustavo. Ser feliz é possível. A questão da felicidade, né? É interessante que essa busca de felicidade em seus diferentes conceitos percorre a história do pensamento, né? Em vários momentos da história do pensamento. Aristóteles, na Ética Nicômaco, nos fala sobre a eudaimonia, né? Essa busca dessa felicidade interior como um grande desafio. Num conselho, ou nos conselhos, nas orientações, porque a Ética Nicômaco são 11 volumes, né, de aula que ele dava para os seus alunos, dirigidas ao seu filho Nicômaco. Mas a gente vai ver que a felicidade também ganha em determinado momento da história, daí a importância do Tribunal de Contas, caráter de política pública, de uma política pública. Quando, em 1766, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson diz que, dentre os direitos inalienáveis do ser humano, dadas na linguagem da época pelo Criador, está o direito à felicidade. Interessante que esse caráter da ética pública, vários estados têm colocado em suas constituições nacionais a felicidade como um direito. Japão, Coreia do Sul, Nigéria, Butão. Há uma emenda constitucional no Brasil para colocar o direito à felicidade, né? Mas só colocar expresso na lei não quer nos dizer nada, né? O princípio da eudaimonia você tem que viver ele internamente. Você vê mesmo que, quando eu digo que a felicidade começa a ganhar de caráter de política pública, né? E Thomas Jefferson, que redigiu a Declaração da Independência dos Estados Unidos,
colocou como um dos direitos inalienáveis a felicidade. Mas muitas vezes o povo esquece, né? Como nós vimos há 24 horas o que aconteceu nos Estados Unidos, né? O povo esqueceu daquilo que está expresso. Ou muitas vezes, mesmo sendo texto constitucional em outros países, o povo não vive essa felicidade. Então, a gente quer agradecer a presença, registro que está conosco o conselheiro Adonias Monteiro, a procuradora do Ministério Público de Contas, a doutora Cecília também, e vários servidores desse tribunal e convidados da comunidade de Belo Horizonte que está aqui. Jefferson, você que vai coordenar, sejam bem-vindos. A Monja Coi, seja bem-vinda. E eu já disse para ela que hoje cedo o Leonardo Boff mandou um abraço carinhoso para a senhora, tá? Obrigado. Bom, o professor Durval Ângelo já facilitou muito aqui a introdução. A convidada é a escritora e monja budista Monja Coen. Ela é uma mulher branca e calva e veste um manto budista. Jefferson e a monja estão no palco, sentados em poltronas brancas, em frente a cartazes com a logo do Sempre um Papo em tons de verde. Entre eles, há uma mesa branca de tampo redondo com os exemplares do livro da monja. Ser feliz é possível? Quer muito saber da senhora. Afinal de contas, ser feliz é possível? Eu acho que primeiro a gente tem que tentar saber o que nós chamamos de felicidade, né? O que é esse bem-estar? Onde é que ele se manifesta? Porque a gente cria uma fantasia sobre felicidade, né? Como se uma coisa etérea, você é feliz quando isso acontecer. Às vezes a gente pensa que felicidade é alguma coisa etérea, né? Eu vou ser feliz se aquilo acontecer, e não aprecia onde está, e não aprecia a sua própria vida. E é interessante, uma das coisas que esse menino que escreve comigo, Gustavo Arnes, fala, diz assim, não existe só uma felicidade individual, mas o que você falou também agora é o social, políticas públicas. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente não anda sozinha na rua à noite. Então, você não é livre para andar à noite sozinho. Se você não é livre para andar à noite sozinho, se você tem medo de sair na rua à noite, você não pode dizer que é completamente feliz, porque você está cerceado por uma sociedade que não está cuidando de uma parte da população, né? E essa população que não é cuidada e que acaba ficando pelas ruas e acaba provocando, principalmente quando eu estava chegando aqui hoje, foi interessante, uma moça foi me buscar no aeroporto e viemos para uma estrada belíssima, né? Muito bonita, as matas verdes, né? Tudo. Como começamos a chegar aqui na cidade, agora vai ficar feio. Ela que disse, vai ficar feio. Eu falei, mas vai ficar feio por quê? Então, tinha uma esquina, que nós paramos no farol bem nessa esquina, e estavam traficando drogas. Que bonitinhos, estavam lá. Tinha um vendendo, outro comprando, né? E moradores de rua, evidentemente, como nós temos em São Paulo também. São Paulo, a gente tinha um negócio chamado Cracolândia, onde ficava o pessoal do crack todo reunido ali, e, de repente, alguns políticos lá de São Paulo resolveram espalhá-los. Então, eles estão espalhados pela cidade agora. E o problema piorou, né? O problema piorou, porque a questão não é a pessoa que é drogada. Agora, eu sempre fico pensando, quem é que produz essas drogas? Não é nem só quem trafica é outro tonto também, né? Mas quem é que está produzindo essas drogas? Quem é que está introduzindo essas drogas no mundo? Porque a gente está perturbando a mente de muitos seres humanos, que são frágeis. Nós somos frágeis, nós não somos fortificações. Então, começa a dar droga para a pessoa e ela começa a ficar perturbada. Tem uma nova, vocês devem conhecer, né, que chama B9, uma coisa assim, não é? Que o pessoal fica catatônico. Como é que chama? H9? K, é K9, não é B, é K. Você vê, eu não sou muito bem informada sobre a questão das drogas, mas é uma coisa gravíssima. É um remédio. Você dá o remédio para a pessoa, ela fica assim, ó. Parece aqueles filmes de zumbi que não tem nada a ver com o Zumbi dos Palmares, né? Zumbi, como fala aquele ser humano que não é nem vivo nem morto, é um morto-vivo. Então, como é que a gente transforma pessoas, seres humanos, em monstros? Em semivivos, né? Que não tem mais capacidade de discernimento, que não tem capacidade de fazer nada, nem de se levantar, nem de pegar água, nem de se vestir. Quem é que está fazendo isso? A quem interessa isso?
Quem são essas pessoas? É difícil, né? Porque quando a polícia vai, ele prende aqui o que eu chamo pé de chinelo, né? Ele prende o menino que está ali vendendo a droga. Tá bom, ele prendeu impediu alguma coisa. Mas quem está por trás disso? A quem interessa, e isso não é só no Brasil, é no mundo, uma população mundial que seja ausente da vida pública, ausente da participação, que seja adoentado. Porque é uma doença, né? O vício é uma doença. O vício às drogas, né? E a gente ficou lá assistindo, eu e a motorista que estava me levando. Falei, olha que interessante, estão vendendo a droga ali, então. Tem aquele ali vendia, aquele ali comprava. Aí eles viram que a gente estava olhando, ficaram assim, né? Falei, não, deixa, não é comigo isso, na verdade, eu não posso impedi-los neste momento, né? Mas existe uma reflexão importante, que o nosso estado de felicidade, ele é individual, e tem que ser individual, mas esse individual não está separado do resto. Eu não conheço uma tesourinha que me recorte da realidade e diga, aqui estou eu, vocês estão aí, o resto do mundo está aí, eu não tenho nada com isso. Como é que eu posso estar bem e ser feliz se as coisas à minha volta não estão bem? Se nos Estados Unidos eles elegem uma pessoa como foi elegeram agora. Não é engraçado isso? Quando você pensa, agora a gente está dando uns passos para frente, né? E de repente dá uma derrapada para trás, uma escorregada lá para trás, mas não é nos Estados Unidos, é no mundo. O que está acontecendo com nós como seres humanos? O que nos interessa? É lucro? É dinheiro? É PIB? Vamos ficar ricos de novo? Nós vamos reerguer o nosso país com dinheiro? Será que é só o dinheiro que importa? Cada vez que muda um governo, as pessoas falam, quem vai ser o ministro da Fazenda? Eu falo, mas que Fazenda? Eu quero saber da educação, das questões sociais. Quem vai cuidar disso? Da saúde? Não, primeiro é o dinheiro. A gente está trocando as coisas do seu lugar, né? Quais são os princípios da vida, né? O que é mais importante na nossa existência? Será que o dinheiro, ele compensa coisas que nós não estamos tendo? E eu vou falar um pouco de espiritualidade, né? Desse autoconhecimento, que é conhecer a si, é conhecer o todo. Porque cada um de nós é o todo manifesto. Ninguém é parte de alguma coisa. O todo se manifesta em inúmeras formas. E cada uma dessas formas é cada um de nós. Não estamos separados. Não existe uma coisa que tem uma deidade separada de mim que está lá. Olha que chorou, bonitinho. Não gostou, Nenê não gostou. Oi, Nenê. Eu adoro criança, sabe? Eu acho que criança nunca atrapalha. Não é conselheiro. O conselheiro tem uma porção de crianças, 6, 7, quanto era, né? Choro de criança é uma bênção. Então, não se preocupe, mamãe. E se quiser deixar a criancinha solta, andando para cima e para baixo, quer vir até o palco, quer falar, pode. Comigo, criança tem todos os direitos e deveres, não. Dever é da mãe. Você também, viu? Você não é mais criança, você já é um menino, né? Você querendo vir aqui falar, você é livre. A plateia acompanha atentamente a fala da monja. Você é feliz? Tô bom, ele é feliz. Já estamos com alguém aqui feliz na sala. Tem mais alguém aqui que se considere feliz nessa sala? Olha que bonito! E tem um bando que não levantou a mãozinha. Ai, quanta gente infeliz! Mas não é infeliz, você não é feliz nem infeliz, é isto? Quem não levantou a mão? Não é nem uma coisa, não. Então, ainda estamos nos questionando o que é felicidade. A palavra feliz vem de fértil e de frutífero. Quando você faz alguma coisa, você tem um projeto, por exemplo, esse projeto é aprovado e começa a funcionar, você fica feliz. Porque você teve uma ideia que foi acolhida e foi posta em prática e deu certo. Isso faz você ficar feliz. Ao contrário, se você vai numa reunião e mandam você calar a boca, você não fica feliz. Não é? Você vai ficar, não pude falar, não me deixaram falar. Eu tinha uma ideia e não aceitaram a minha ideia. Então, feliz vem de fértil também, aquilo que é frutífero. Às vezes é mais gostoso você dar um presente para alguém do que receber um presente. Você fica pensando, o que eu vou dar, né? O que eu posso oferecer, né? E a gente se diverte com isso. A pessoa gostou, não gostou, já é problema dela, né? Vocês não concordam?
Uma vez a minha superiora, eu fiquei no Japão durante 12 anos, e eu me formei num mosteiro budista, zen budista japonês. A minha superiora foi primeiro, ela é a primeira mulher dentro do Japão e da ordem budista japonesa e do mundo todo, que ela tem um cargo dentro do nosso mosteiro sede, que ela é uma das pessoas que faz parte do conselho que elege o nosso superior geral da ordem. É a primeira vez que uma mulher tem esse cargo. E ela fez todos os estudos universitários possíveis e se tornou monja muito jovem. E eu tive a bênção de conviver com ela há muitos anos, aprender tantas coisas, mas eu brigava com ela. Vocês não brigam com seus chefes, assim, brigam? Eu brigava. Eu achava que eu sabia mais. Era muito metida. Quando a gente é jovem e você lê os livros e você acha, eu sei como é que faz direitinho. Eu sei mais do que a minha superiora. Então, muitas vezes, nós tínhamos alguns embates, né? Uma vez ela falou uma coisa que eu não gostei. Ela tinha ido à Índia e o professor dela insistia que ela viajasse pelo mundo, porque ela nasceu numa província pequena do Japão e ela tinha uma visão mais limitada do mundo. Então, ele fazia que ela fosse para cá e para lá. Então, ela foi à Índia ajudar a Madre Teresa de Calcutá. E tem alguns episódios interessantes que ela nos contava, que ela estava limpando os enfermos, etc., né? E como suava, transpirava assim, mas de pingar. E as outras irmãs disseram para ela, sai um pouquinho, tem uma portinha ali, sai, vai lá tomar um ar. E aquela porta era onde as irmãs, de manhã cedo, davam esmolas para os pobres, alimentos, roupas, enfim, o que elas tinham para doar. Só que elas não tinham muito, e tinha muito mais pobres do que elas tinham para dar. E sempre sobrava uma multidão. E lá a nossa monjinha japonesa, que não fala nenhuma palavra de hindu, nenhuma língua local, nem inglês falava direito, ela sai ali para fora e, de repente, vem aquela multidão com as mãozinhas assim, gritando alguma coisa que ela não compreendia. E ela pensou, eu não tenho nem a minha bolsa aqui, eu não tenho nada a oferecer a eles. Mas ela sabia uma palavra, namastê. Namastê significa o sagrado em mim reconhece e cumprimenta o sagrado em você. Ela colocou as mãozinhas palma com palma, olhou para aquela turba imensa, cheia de gente e disse, namastê. Eles todos silenciaram, colocaram as mãos palma com palma. Oi, que bebê! Deixa o que, coitadinho. Deixa ele solto. Solta, solta, ela está feliz, soltinho. Ai, ai, ai. Não. Me deixa. Olha, tem um outro nenê. Não é uma maravilha? Que a gente tenha crianças aqui, que é o nosso futuro, gente. É uma bênção. Olha lá. Esse é o futuro, olha lá. O futuro presidente aqui. O futuro presidente, olha lá. Ele já vai ser treinado, educado para assumir seu posto aqui, daqui a alguns aninhos, né? A Margaret Thatcher, uma vez, ela disse o seguinte, por que ela tinha se tornado política? Porque ela disse que quando ela era criança, o pai dela, que era político, fazia com que ela ficasse na sala ouvindo as reuniões dos políticos. E ela disse que o pai dela dizia, se existe alguma coisa que a criança não possa ouvir, eu não posso falar. Então ela cresceu ouvindo os políticos conversando na sala da casa dela. Então ficou uma coisa muito natural para ela, os arranjos políticos lá na Inglaterra, né? Por isso que eu acho importante, quando a gente traz a criança, não é para querer controlá-la, é para dar liberdade. Não vai deixar que ela caia dali e se machuque, né? Então, o olho que a gente tem, está adorando, está vendo? A liberdade não faz bem para nós, então a liberdade não nos dá alegria, não nos dá contentamento. O sorriso de uma criança não faz a gente feliz? Meu avô dizia, quem não gosta de bicho, não gosta de criança, não presta. Precisa de gostar de bicho e de criança. Olha lá, viu? Não é? A criancinha está sentada na beirada do palco. Depende de quanto dinheiro eu tenho no banco, né? Quantas coisas eu posso ter. Elas são importantes, claro. Se a gente está passando fome, né? A gente não está com muita alegria, não, né? Nós temos aí uma criança saudável, né? Está bem alimentada, está bem cuidada, está amada. Olha lá, está vendo? Olha o retorno, é isso.
E a gente pensa que tem crianças que não estão sendo cuidadas, né? E que, e que cabe a todos nós, né? Eu falo, nós somos uma única família. Está vendo? Um lugar desse, é no palco, né? É falando, ele é o palestrante, é o educador, que já está lá pequenininho mostrando, olha papai, está vendo que eu vou ser? Está vendo onde eu fico feliz? E a gente procurando, como se tivesse algum lugar. Será que é possível ser feliz? A gente aprende com as crianças, com os bichinhos, né? As coisas simples do dia a dia. Às vezes é um raio de sol que bate numa folha. Você fala, que lindo! Eu estive hoje à tarde com uma médica lá de São Paulo. Ela é uma cardiologista e ela um dia estava no hospital conversando com os outros médicos, pacientes e tal, e de repente ela viu que no jardim tinha desabrochado uma flor. E ela foi lá e fotografou a flor. Acharam que ela estava maluca, né? Estamos conversando de casos clínicos, mas tem uma flor no jardim. E ela fez disso, ela faz disso um projeto de vida e que ela convida as pessoas, fotografem flores onde quer que vocês vão. Tem no lixo, tem em todos os lugares, tem flores. E a gente não vê. São coisas que se tornaram invisíveis para nós. E não perder a visibilidade das coisas bonitas do mundo, da beleza que é a vida, da beleza que é esse processo de transformação incessante que é o planeta Terra e todos nós que estamos nessa camadinha fininha aqui de cima, que se a gente não cuidar, como disse Ailton Krenak no encontro que eu tive com ele lá no Rio de Janeiro, nós vamos ser dispensados. Nós seremos dispensados se nós não cuidarmos da qualidade de vida aqui na camadinha da Terra, que a gente fala de aquecimento global, etc. e tal, se a gente não cuidar disso, esta espécie aqui, vocês não gostam de ser humano? Eu gosto muito. E eu acredito que o DNA humano quer sobreviver. O nosso DNA quer sobreviver. Esse DNA que é uma mistura desde a época das cavernas, desde a época que a gente, como diz o Leonardo Boff, né? Homo sapiens, homo demens. Que a gente também é demente, né? A gente faz coisas, não estão fazendo guerras, gente. Não estão comprando mísseis. O que é isso? Bombardeando cidades, pessoas. E não é só no que a gente vê muito, porque a África, ninguém mostra para nós as guerras de lá. Na Índia também está tendo guerras, em várias partes do mundo. As pessoas estão construindo tanques, mísseis, comprando armamento. Quando a gente não tem saneamento básico, quando a gente não está cuidando de um dos outros, é uma família só, a família humana. Somos bípedes. Os livros budistas começam assim, Buda é o mais honrado bípede. Primeira vez eu falei bípede, que engraçado, eu nunca pensei em mim como bípede. Somos bípedes, né? Você já pensou? Eu sou uma bípede. Alguém te pergunta, quem é você, bípede? A gente não fala isso, né? Mas somos. Eu brinquei com a minha filha, só os seres humanos são bípedes. Assim não, mãe. Galinha, pato, tudo é bípede também. Tem uma porção de bípedes no mundo, né? Mas nós temos uma condição um pouco diferenciada das outras espécies, né? Nós temos uma mente, que é um computador de última geração, que muitas vezes só usamos para somar e subtrair. E eu adorei hoje que o nosso conselheiro Durval falou, que uma das funções de vocês aqui, no Tribunal de Contas, não é só de ver as contas nos lápis e nos números, mas como isso está sendo aplicado para o bem social. Como isso está sendo aplicado para que as pessoas sejam mais felizes. Não é importante isso, gente? Fez a conta direitinho? Fez, mas aplicou aonde? De que maneira isso está revertendo no bem-estar da população? Não é verdade? A televisão, esses dias lá em São Paulo, mostraram, nem sei onde é que era, uma cidade do interior, de algum lugar, não sei, de algum lugar do Brasil, onde receberam dinheiro para a educação, e a escola está caindo aos pedaços, tem um buraco no meio da sala de aula, que o menininho falou, se eu puser o pé ali, eu caio, eu posso quebrar o pé. E a primeira dama dessa cidade tão elegante, bonita, viu? Elegante, muito bem vestida, com roupinhas de grife e tudo, e uma porção de dinheirinho que entrou na conta dela. Ninguém sabe como que entrou na continha dela e de outras pessoas, né? Então, o que adianta se você oferece para as prefeituras,
Oferece para as pessoas esse dinheiro para usar na educação, para a renovação das escolas, os prédios escolares, para pagar os professores. Lá era tão calor, que a professora tinha uma toalha na mão, que ela ficava o tempo todo enxugando a cara, e as crianças também pingando de suor. E tudo quebrado, tinha ventiladores quebrados, porque o dinheiro não estava, é função de vocês isso, né? O Tribunal de Contas verifica se o dinheiro que foi dado está sendo usado da maneira que foi comprometido. E se não foi, tem que ter alguma reprimenda, né? Tem que ter algum castigo, né? Mas no budismo a gente fala de karma. E karma é um pouco diferente de castigo. Karma são ações que têm tendência a ser repetidas. Você tem uma ação que tem uma tendência à repetição. Então, que a gente possa produzir bom karma. Porque se você produz um karma neutro, a resposta vai ser neutra. Se você produz um karma perverso, você vai ter perversidades de volta para você. Mas como é que a gente minimiza isto? Como é que a gente minimiza o resultado de coisas que às vezes fizemos e não prestamos atenção e ela foi muito prejudicial? Arrependimento. Vocês já se arrependeram alguma vez de alguma coisa? Tem gente que fala que não deve se arrepender nunca de nada. Não, a gente tem que perceber que errou, que falhou. Fala, poxa, não devia ter falado isso, vou modificar. Não tinha percebido. Eu acredito que quando começaram a poluir os nossos rios, as pessoas que começaram a jogar lixo nos rios não estavam pensando, vou fazer uma maldade para as futuras gerações, né? Vou fazer uma maldade para os meus netos, vou deixar os rios todos poluídos. Ninguém pensou nisso. Acreditava-se, eu estou falando de muitos anos atrás, né? Acreditava-se que as águas teriam a capacidade de transformar aquele lixo que era jogado nela, das empresas, dos bueiros, etc., e virar água pura de novo. Não virou, né? Não virou. Quando a gente fala de garimpo ilegal, por exemplo, que é outro horror, né? Eu falo para as pessoas, pare de usar ouro, vê você com o brinquinho de ouro aí. Espectadores riem da fala da monja. Será que não veio do garimpo ilegal? Pô, cheio de mercúrio. Mercúrio que mata os peixes e que mata os meninos lá, os povos originários. E nós quero comprar relógio de ouro, vou dar. Para de usar aliança de ouro aí. Quando for casar, que já casou, né? Com aliança de ouro. Agora chega essa. Se o ladrão te roubar na esquina em São Paulo, rouba uma aliança. Aqueles roubam aliança também? Você nunca foi roubado também com o seu tamanho, né? Ninguém vai chegar perto. Um grandão desse. O bandido passa de rápido. Mas a gente pensar nisso, né? Que quando a gente fala de felicidade e bem-estar, tem a ver com a nossa conhecer a si mesmo. É a famosa frase, né? Conhece-te a ti mesmo, lá do Delfos, né? Mas ela continua sendo muito presente. O budismo fala nisso. Que a prática meditativa é para você conhecer a si e conhecer como é que essa cacholinha aqui funciona. Não é? Precisa conhecer, não precisa? O que é prazer, o que é desprazer, o que é alegria, o que é tristeza. Buda era um menininho que nem você. Diz que quando ele nasceu, ele saiu andando, imagina, ele acabou de nascer, deu 10 passos, sei lá quantos, 7 passos para o norte, sul, leste, oeste, levantou uma mãozinha para cima, outra para a terra e diz, entre o céu e a terra, sou o único a ser venerado. E você sabe o que quer dizer Buda? É aquele que acordou, o que despertou, que vê a realidade assim como é e atua de forma decisiva para que seja melhor para o maior número de seres. Não é melhor para ele, melhor para todos nós. Porque se eu penso só em mim, é um pensamento pequeno, egóico. Mas quando eu saio de mim, quando eu saio da primeira pessoa do singular e vou para a primeira pessoa do plural, eu estou começando a ter um vislumbre do que a gente chama mente Buda. Buda quer dizer isso, aquele que acorda, que desperta. Não é uma deidade, é um ser humano. Era filho de um príncipe, um menino mimadíssimo, que hoje teria carros blindados, né? Tinha seguranças, ele tinha tudo que uma pessoa pode dizer. Era riquíssimo, né? Ele montava não só cavalos, mas elefantes, enfim, todos os animais daquela época, era ótimo em tiro ao alvo. Ganhou a namorada dele, a mulher dele, numa competição com os outros meninos do bairro, né? Do bairro não, dos príncipes, né? Ele ganhou, foi o melhor entre todos, em todos os torneios. Ele pegou a menina mais linda, que nem você também já pegou a mais linda aí, né? Pegou umas lindas aí, pois é, tinha uma porção de meninos interessados, né? E de repente sobrou para você, por quê? Porque você provou para ela, para o pai, para a mãe, que você tinha condições de ser um bom marido, um bom pai, um bom companheiro
para essa menina. Agora, casamento é outra coisa. Vamos falar de mulher agora. Eu, sendo mulher, eu sempre gosto de puxar a sardinha para nós meninas. Como é que é o casamento? Vamos ver como é que a gente mantém o patriarcado. É o seguinte, lá vem lá, que estou eu aqui esperando os noivos chegarem, né? Então, primeiro vem a mãe com o noivo. Ela já fica do lado dele dizendo, eu serei sempre a primeira mulher na sua vida. Você pode casar, mas quem manda mesmo em você e quem sabe cuidar de você é só mamãe. Então, a noiva já sabe que ela vai perder. Essa ela já perdeu para a mãe dele. Essa é a primeira coisa. Aí vem a menina. O pai, todo faceiro, vem trazendo, né? Vou me livrar desta. Tem TPM, briga, quer gastar muito, está sempre reclamando, vou me livrar dessa, vou passar para aquele moço. Aí ele vem trazendo a mocinha, ela vai de branco. O branco não é pureza, não, como as pessoas pensam. O branco eu não tenho cor. Eu vou assumir a cor da bandeira da família do meu marido. Eu mudo de sobrenome. Eu passo a ser membro daquela família. Eu não sou mais membro da família do meu pai e da minha mãe. Eu me separo deles e venho branquinha para tomar as cores da sua família. Se a minha família era azul, agora a sua é verde, eu vou andar só de verde. Era mais ou menos essa a ideia. E o pai o que faz? Ele entrega a filha. E o menino que recebe a filha, o que ele sente? O pai deu para mim, é minha. E ela tem que fazer o que eu quero, o que eu mando. Porque o pai deu para mim, então ela é meu objeto. Como boi, como galinha, e eu quero mandar nela, e ela tem que me obedecer. E ai que não me obedeça, porque eu mato. E não é isso que a gente está vendo acontecer no mundo? Mas nós estamos num teatro da sessão do casamento, mantendo uma maneira de ser. O que eu gostei muito no Japão, por exemplo, é que os casamentos lá, os noivos entram juntos. Os pais entram, ficam do lado do pai do noivo para cá, da mãe, mas os noivos entram juntos. E o padrinho de casamento é um casal de padrinhos. E esse casal de padrinhos, a padrinha é o quê? O casal. Não é padrinho do noivo nem da noiva, porque já estamos separando os dois, né? Por exemplo, imagine que a gente vai casar, vamos casar, tá bom? Te pedir em casamento publicamente. E aí vai ter os seus padrinhos e madrinhas, as minhas madrinhas e padrinhos. Na hora que a gente começa a brigar, eu vou falar com esses casais que são do meu lado, eu falei para você, ele não servia para você. Separa logo, minha filha. Que bobagem ficar brigando. E para você a mesma coisa. Foi casar com monja? Onde já você viu casar com monja? Está louco? Você viu que não ia dar certo? E são pessoas que podem atrapalhar. E a gente fala, quem é que pode ser padrinho de casamento? Quando vocês forem casar, tem alguém aqui que está para casar? Você, olha, lindinha, vai casar. Olha lá um padrinho bom ali. Está casado há quantos anos? Muitos anos de casamento, um monte de filhos, 7 filhos. Você quer 7? Não, mas é uma ideia interessante. A gente fala, quando os noivos vêm me procurar, diz assim, escolha um casal feliz. Um casal que está vivendo pelo menos há 15 anos felizes juntos. Meu irmão não, meu avô não. Não precisa ser uma pessoa íntima. Uma pessoa que você sinta que é um modelo para você. Esse casal é um modelo para mim. Eles vivem em harmonia, eles brigam às vezes, que bom que brigam. Porque quem não briga é que está indiferente. E o oposto do amor não é a raiva, é a indiferença. Faz o que você quiser que eu não ligo. Não é horrível isso? Vai onde você quiser, pronto o que você quer, não estou nem aí para você. Isso é o oposto do amor. O amor briga, reclama, exige. Quer a sua presença, quer o seu olhar, quer o seu afeto. Então, a gente tem que encontrar como padrinhos e madrinhas de casamento pessoas que são felizes. Nós estamos falando de felicidade. E felicidade não significa que estão o dia inteiro de beijinho, de abracinho e rindo. Tem conflitos. Que bom que tem conflitos. Que bom que não pensamos do mesmo jeito. Uma vez veio aqui em São Paulo Dom Anselm Grum, era um beneditino, e quando o mosteiro, na Alemanha, e quando o mosteiro entra em crise também, né? Não sei se vocês sabem, vocês pensam que está tudo um santinho lá dentro, não é não. Entra em crise, ele teve uma crise muito grande, e eles passaram a fazer zen, meditação zazen, que é o que eu faço. Eles aprenderam e colocaram isso em prática no mosteiro, e chamaram psicólogos para ajudá-los nesse processo.
Ele veio para o Brasil, estava fazendo uma palestra, quase todos eram religiosos lá em São Paulo, e ele disse assim, eu recomendo aos casais que quando vocês chegarem em casa, um foi trabalhar de um lado, outro ficou em casa, enfim, não estavam juntos o dia inteiro. Sentem-se em silêncio. Não comecem a falar. Não é para tomar café, não é para ouvir o rádio, ver televisão. Sentem-se alguns minutos em silêncio. Se vocês sabem uma oração, façam essa oração. Mas cheguem, estejam absolutamente presentes aonde estão. E depois comecem a dialogar. E vocês sabem o que é diálogo, né? Um fala, o outro escuta com atenção o que o outro está falando, porque você pode estar casado há 50 anos, mas essa pessoa teve uma experiência diferente hoje, e ela quer compartilhar com você, e você não quer ouvir, porque fala, eu já sei o que você pensa. Você não sabe o que essa pessoa pensa. O homem que saiu da sua casa de manhã não é o mesmo homem que voltou de tarde. Ele passou, e você também não é a mesma. Passaram por experiências durante o dia, e não fique pensando que vai encontrar a mesma pessoa porque está encontrando outra. E você poder dialogar. O que você encontrou hoje? Qual foi a sua experiência hoje? E ouvir. Não é dizer, eu já sei, interrompeu, não, ouvir para entender. E aí dá tempo ao outro também para falar e você também ouvir e entender. Porque nós podemos olhar e ver pontos de vista que nós não tínhamos. Não é interessante isso? Que não vemos o mundo do mesmo jeito? Por exemplo, esta sala aqui. Um bombeiro vê esta sala de uma determinada maneira. Ele está pensando na nossa segurança, no incêndio. Um arquiteto, veja, o fotógrafo, veja outro jeito, né? Cada um de nós. E do ângulo que estamos. E vocês sabem que a gente briga por causa disso? Eu vou dizer para vocês, olha, essa sala tem uma porção de pessoas sentadas numa cadeira. E você que está aí no meio da sala, você é de máscara preta, vai dizer, moça, a senhora está louca. Na minha frente tem umas cabeças de pessoas, mas tem um palco, tem uma mesa, e tem a senhora e um moço de cabelo branco aí do seu lado. Eu falei, não, você está errada, porque eu vejo assim. E muitas vezes nós não somos capazes de sair do nosso ponto de vista para entender esse outro olhar e saber que ele existe também. O meu professor no Japão, ele era um homem muito extraordinário, e ele às vezes estava conversando com alguém e tinha o suposto diálogo, e a pessoa começava a não querer ouvir o que ele falava, né? Então ele ia até um determinado momento, ele dizia assim, que interessante, essa maneira de pensar também existe, porque era uma coisa impensável, né? Quando falam, por exemplo, que não tem aquecimento global, você vai falar com alguém, a pessoa diz, não tem, é mentira, não tem aquecimento global. Então, assim, nossa, essa forma de pensar também existe, né? Porque o que eu vou fazer? Vou dizer, existe sim, você não está vendo, vamos brigar, vamos lutar por isso, eu vou lutar pelo meu ponto de vista. De repente chega um momento que não tem nem luta mais. Se a pessoa está endurecida, empedernida, né? O que você vai fazer? Você vai dizer, nossa, acabou a discussão, essa maneira de pensar existe, é humano também. Nós gostamos de ser enganados, né? Ai, que gostoso, me enganaram, está tudo bem, o mundo está maravilhoso, todos estamos vivendo em fartura e bem-aventurança. Os Estados Unidos vai ser o que ele era antes. Antes do quê? Quando chegaram os primeiros colonos lá, quando mataram todos os índios. Não é verdade o que fizeram? Que coisa horrorosa. Antigamente, quando eu era mocinha, criança, eu gostava de ver filme de bang bang, que chamava, né? Não era legal? Filme de cowboy. E os cowboys lá, Will Briner, que chamava, né? Tinha um cara, tinha um chapelão. Ele matava os índios e a gente batia palmas. A gente achava legal. Percebe o absurdo do que é induzido pela indústria cinematográfica? E a gente tem que estar muito contente de poder ter discernimento correto. A coisa mais importante num ser humano é o discernimento correto, de poder observar a realidade e ver o que é adequado, que seja melhor para o maior número de seres, e não estou falando só de humanos, não. De todas as formas de vida. Nós não vivemos sem as outras espécies. Nós não vivemos se a terra estiver contaminada, se o ar estiver contaminado, se a água estiver contaminada. A nossa sobrevivência está em risco, né? Mas, como eu falei antes, o nosso DNA, não é você, o seu DNA quer sobreviver. E porque ele quer sobreviver, ele vai fazer você se preocupar com questões ambientais. Vai fazer você se preocupar com a posição das mulheres no mundo e dos homens também.
com a posição dos idosos e das crianças. Vai fazer você se preocupar com a questão das árvores, das águas, das terras, e de quem você escolhe para administrar um país, para quem você escolhe para administrar qualquer órgão público. É alguém que tem discernimento correto? Ou que tem essa pessoa? Quem é esse ser humano? E como nós somos facilmente manipuláveis, né? Como somos facilmente manipuláveis. Nós esquecemos. Eu falo, por exemplo, o parto dói. Vocês sabiam, meninas que não tiveram nenezes? Dói, não dói, mamãe? Dói. Tem cólicas, para ficar abrindo aqui, né? A irmã, a Isis Boff, escreveu um livro maravilhoso, que o Leonardo Boff não gosta muito, porque a Isis é muito danadinha, né? A Isis, 8 irmãos. Ela é a única mulher. Não, 8 filhos. Ela tem 8 filhos, ela vive com um monte de homens, né? E ela conta, ela é muito sensual, ela fala muito da sexualidade, né? Mas ela conta um dos partos da mãe dela. E já tinha vários filhos, então ter o filho para ela era fácil, mas essa aí não saía. O bebê estava virado. E a parteira lá no quarto, já desesperada, e todo mundo desesperado, porque os filhos todos sabiam, né? Daqui a pouco tem choro de bebê e não tinha choro de neném nenhum. E um momento a mãe do Leonardo Boff mandou todo mundo sair, inclusive a parteira, sai daqui, eu vou dar um jeito nisso. E ela sozinha virou o bebê dentro do próprio útero. E, de repente, eles entraram no quarto, estava tudo desmaiado, ela quieta e um bebê quieto. Falaram, morreram os dois estavam vivos. É muito incrível o que nós podemos fazer. Uma senhora que não sabia muito ler e escrever, o marido sim, né? Mas ela não. Mas ela tinha o chão na terra, os pés na terra, já tinha tido vários filhos. E quando viu que todo mundo está muito aflito, nervoso, em volta, sai que eu vou dar um jeito nisso. Mas eu digo, quem sente muita dor, por exemplo, no parto, etc., depois não quer mais ter filho. Mas é porque esquece. Esqueceu que doeu. Ai, vamos ter mais um. Ai, que legal. Né? A gente vai esquecendo. Covid. Não foi interessante a Covid? Medonho, né? Covas. Eu me lembrei um pouco de filmes que eu vi de Auschwitz, dos lugares, né? Onde os nazistas enterravam aquelas covas comuns, né? Aqui ainda tinha caixãozinho, né? Lá nem, eu não sei se já viram filmes disso. É bem medonho. Aqueles esqueletinhos jogados um em cima dos outros, assim. Uma coisa medonha que foi feito, né? O que o ser humano pode fazer para outro ser humano. E somos nós. Porque a gente diz eles, não, nós. Nós podemos ser monstros. Nós podemos fazer coisas medonhas para outro ser humano. Psicopatia, ela está em nós também. Mas o que eu alimento em mim? O que eu vou produzir em mim? Como é que eu alimento em mim que tem esse monge vietnamita que ele diz que tudo que está dentro de nós, como se fossem mini partículas. Mini partículas. E que de vez em quando uma delas vem à superfície, que a gente vai chamar de consciência. Né? E se vê uma coisa bem malvadinha e ruim, não é dizer isso não é meu, é seu sim. É da natureza humana. Mas o que você faz? Você não vai manifestar isso no mundo. Você vai chamar o que a gente chama plena atenção, que hoje em dia está em moda uma palavra inglesa, mindfulness. Né? Na verdade, o Zen trabalha com mind emptiness. A gente prefere a mente como ela é, vazia de alguma coisa fixa e permanente, do que dizer que a mente está cheia. Né? Mas a ideia de mente cheia é que você está em presença pura. Você está completamente presente onde está e fazendo o seu melhor, sempre procurando a excelência com a maior potência possível. Isso significa estar presente no aqui e agora, não está mais ou menos, está inteiro onde está. Porque às vezes a gente está no lugar e está pensando em outra coisa, né? Está inteiro onde está, é onde a nossa capacidade humana, que a gente vai falar do despertar da mente. Não estou dividido, não estou partido, não estou... Está com a mãozinha na carinha porque vai cair a cabeça? Está quase caindo. Está pensando. O pensador de Rodin é assim, tem uma estátua que está pensando assim. A gente fala que existem várias maneiras de cognição. Uma é a cognição intelectual, que eu penso, né, e continuo pensando, segurando o queixo, ele vai cair. Né? Abaixa essa mãozinha, abaixa. Olha que bonitinho, cruzou o braço, não gosto. Quando a gente cruza o braço, significa, eu estou aberta a você, eu me fechei.
Uma vez eu fui fazer palestra e era um monte de engenheiros, era tão engraçado. O pessoal que me convidou para a palestra disse que eu era uma surpresa. E eu entrei nessa sala, tinham todos camisa azul, não sei porquê, todos usavam uma camisa azul daquela sala, todos engenheiros. Na hora que eu entrei, eles olharam para mim, a surpresa era eu. Eles cruzaram o braço assim, como quem diz, você não me interessa, não quero nada que venha de você. Eu falei, nossa! E eu comecei a falar, e era um gelo naquela sala, está cada vez mais frio. Eu fazia piada, ninguém ria. Eu falei, nossa, que gente difícil, né? Mas eu vou ganhar. E a gente fica provocando, né? Até que você provoca uma pessoa que dá uma resposta e tal, e no final eles viram que eu não fui lá pregar budismo para eles. Acharam que eu ia lá para dizer, vocês têm que ser budista, que budista é melhor. Eu não falo isso, porque eu nem acredito nisto. Esses dias uma revista falou para mim, a senhora está sendo capaz de trazer mais adeptos para o seu templo? Eu falei, não estou preocupada com isso. Eu quero seres humanos que acordem, seres humanos despertos, seres humanos que encontram prazer na existência, que encontram propósito na sua vida, porque quem tem propósito fica bem. E não significa que você vai resolver tudo e conseguir tudo. Vai ter várias dificuldades, vários obstáculos. E que bom que tem obstáculos, porque o obstáculo torna você mais forte, não mais fraco. Tem alguém que é contrário a você, que bom. Vamos lá. Vamos ver como é que eu convenço essa pessoa. As pessoas com quem vocês trabalham estão convencidos do seu ponto de vista? Você é capaz de trazê-los para o seu lado e dizer, vamos olhar o mundo do mesmo ângulo e vamos trabalhar juntos para uma causa que é maior do que nós? Ou só estou pensando em mim? Só estou pensando no meu salário, nas minhas férias? Eu quero sair mais cedo. Para quê? E os que falam de aposentadoria? Ai, que beleza. Só estou pensando na aposentadoria. Mal entrou num órgão público para trabalhar quando eu me aposentar. Tive no Japão o ano passado, com a minha superior. Eu tive com ela em 2019 e depois eu vim em 2023. Ela entrou na sala com uma pequena bengala que ela está usando agora, com 93 anos de idade, olhou para mim e disse assim, eu não vou me aposentar. Eu falei, nem eu. Enquanto der para andar, para falar, a gente não se aposenta, né? Se aposenta se o sistema aqui entrar em colapso, né? Não dá, mas fora disso, não. Você está aposentado? É. E você está gostando? O espectador ao qual a monja se dirigiu responde às indagações dela. Uma pessoa da produção do evento, então, chega com um microfone para ele. Então você não se aposentou, filho. Você não se aposentou, você está vivo. Você está trabalhando, fazendo o que você gosta, sentindo prazer no que você faz. Não é diferente. Eu já sentia prazer nisso antes, até mesmo cheguei até com produtores aqui, fazer alguns filmes meio bambembes aí, né? Até o Jefferson trabalhou num deles. O Jefferson... Ele é ator? Ele é ator e excelente ator. E ele fazia... Não é todo dia que a gente tem o privilégio de ouvir a Monja Coen. E ele fazia exatamente o papel de uma pessoa que se tornou um pastor, né? E atraía multidões. Pode virar monge. Posso, monge. Pastor e monge, está tudo ali, mas é o mesmo nível de pessoas. É voto. O voto religioso que a gente fala é um voto de fazer bem a todos os seres. De não pensar na minha família em primeiro lugar, mas na família humana. E quando eu penso na família humana, a minha família ela é abençoada junto. As bênçãos que a gente fala, né? Benesses, falar palavras bonitas, boas, que abençoem a todos nós, não é isso? Mas se eu pensar só em mim, eu penso pequenininho, né? Mas quando eu penso que eu faço uma peça de teatro, que eu faço um filme, e que muitas pessoas vão poder assistir, e elas vão poder ser tocadas, vão poder refletir, vai melhorar o seu discernimento, vai trazer um novo olhar para uma realidade que às vezes a pessoa não tinha visto, como os livros, né? A gente procura trazer um novo olhar sobre o que nós chamamos de felicidade. É comprar uma roupinha? É gostoso ter um vestidinho bonitinho, né?
está cheirosinha, bonitinha, isso é bom. Ter carinho, ter afeto, nada disso é errado, é benéfico. Mas se eu só for pensar só que eu quero obter coisas e ter coisas para mim, eu acabo ficando vazia. Tinha um menino, ele era um youtuber, né? Influenciador. Eu fiz um evento há pouco tempo, tinha umas 20 pessoas nesse evento, e quando pessoas querem mudar de carreira, que estão achando que o seu trabalho está chato, que gostariam de ter uma outra atividade, e fizemos um encontro, e no final do encontro perguntamos, o que você gostaria, como é que você se vê no futuro? 95%, eu vou me tornar influencer. Foi o quê? Influenciadores, todos querem ser influenciadores, estão loucos. Todo mundo quer ser influenciador. Está na moda isso, né? Eu quero ser influenciadora, quero ter seguidores. Vocês vão lá ver no meu Instagram, tem mais de 3 milhões de seguidores. É mentira. Não tenho 3 milhões de pessoas atrás de mim, todos acham. Tem 3 milhões. Cadê os 3 milhões? Eu estou aqui, não tem 3 milhões aqui. Cadê os meus 3 milhões? Jesus de Nazaré, quando ele andava, não andava a turminha junto com ele? Buda também. Buda é 600 anos antes de Jesus. Ele andava com a turminha atrás dele. Tuc, 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 tuc. Ele ia fazer uma palestra, aquela turminha toda ia junto, andando a pé. Cadê os meus 3 milhões? Estou esperando eles chegarem. Teve um momento, um determinado dia, que teve que 3 milhões de pessoas estavam seguindo a monja. E aí eles põem lá no Instagram, a monja tem 3 milhões de seguidores. O pessoal, oh, monja, que legal, né? É, muito legal. Eu comprei um terreno em Campos do Jordão e não consigo construir. Cadê os 3 milhões? Se cada um deve R$1, eu tinha 3 milhões para construir o templo. Então, não é bem assim. Existem certas coisas que enganam a gente. Essas coisas é famoso, é rico, tem muitos seguidores, é fantasia. É fantasia. Então, a gente tem que dar pé no chão, né? O que eu estou fazendo? Para que serve a vida? Por que o Jefferson está tão quieto aqui? Coitado, eu não deixo ele falar. Monja, aproveitando a oportunidade, é claro que eu adoraria, como a maioria que está aqui, de parar o tempo e ficar aqui até amanhã ouvindo a senhora. A gente tem agora um tempo para abrir para as perguntas, e aí eu peço apoio, Letícia está nos ajudando, quero agradecer demais aqui o nosso Hermes Araújo, nosso intérprete, tão presente aqui sempre com a gente. E quero abrir aí para... A gente, infelizmente, não vai ter muito tempo, então talvez a gente tenha 3 ou 4 inscrições. Então, enfim, podem se inscrever, já temos aqui já? Um jovem espectador faz uma pergunta ao microfone. Eu não sabia se eu ia ter a oportunidade de falar com você, estou até um pouco nervoso, porque você salvou minha vida. Um dia eu estava em casa e eu não via sentido em mais nada. E tudo que eu lia, eu via, assistia, não fazia sentido. Eu não me encontrava naquilo. Mesmo que a pessoa falasse coisas bonitas assim, eu não me encontrava, não ligava. E aí tem um documentário que chama Eu Maior, onde você fala nesse documentário e você abriu minha cabeça para pensar tantas coisas e para acreditar tanto em mim, acreditar no mundo e nas pessoas, que você falou agora que essa questão de influenciadora, mas você influenciou minha vida de uma forma tão positiva e que fez, de certa forma, parte para ser quem eu sou hoje. Não é nenhuma pergunta que eu tenha, mas um agradecimento. Eu sou muito grato pela sua vida, por você influenciar tantas pessoas, assim como com certeza fez comigo, de salvar minha vida aquele dia realmente. Eu acredito que você salvou a vida de muitas pessoas com suas falas, com sua sensibilidade. E eu sou muito grato e eu estou procurando a felicidade ainda, né? Ser feliz. Você está procurando ainda? Eu estou procurando. Aonde você está procurando? Pois é, acho que está dentro de mim. Também, mas pode estar fora também. Mas eu precisar, pois é, não sei ainda. Mas você quer dizer um estado de plenitude? O que você chama de felicidade que você está procurando? Mas isso é realmente o tema desse livro, é o tema do nosso encontro. E ele fala uma coisa muito boa, né? Quer dizer, ele estava num momento de, sei lá, de depressão, de desencanto com a vida,
e ele viu um filme no qual eu apareci entre várias outras pessoas, Sim. e aquilo que eu falei naquela hora, para ele fez sentido. Sim. E ele saiu daquele estado de inércia que ele estava, de tristeza, e passou a apreciar mais a si, ao mundo, não é isso? Sim, com Mas ele ainda está certeza. procurando. Tem Ainda. uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Quando eu ouvi a primeira vez, faz muitos anos atrás, e eu tenho falado em várias palestras sobre essa frase, era um bispo da Argentina, que hoje é o Papa Francisco. É uma frase dele que é uma joia. A procura é o encontro. Se você começou a procurar, é porque você sabe que tem alguma coisa. E quando você encontra, você sabe que ainda tem mais do que procurar. Não tem fim. Não tem dizer, encontrei o sagrado, encontrei a felicidade, a minha vida acabou. Não acaba. É um contínuo. Por isso é bom o que você disse. Ainda estou à procura. Eu encontrei e continuo procurando. Isso é a nossa vida. Quando você acha, eu encontrei e parei de procurar, limitou. E a gente não se limita. Ainda tem mais. Mais que eu posso estudar, mais que eu posso aprender, mais que eu posso fazer no mundo, mais livros a escrever, mais reflexões que possam levar pessoas a ter outras reflexões. Uma vez encontrei um homem que disse para mim, foi em Poços de Caldas até. Eu estava comprando um queijo no mercado público de Poços de Caldas. Disse, monge, eu quero agradecer a senhora. Falei, que bom, por quê? Eu ia matar uma pessoa e não matei por sua causa. Falei, então está funcionando. Então está funcionando, não é? Mas não matei. Mas é por aí. Obrigada a você por ter vindo, por ter agradecido, por apreciar a vida. O primeiro espectador a quem a monja se dirigiu retoma o microfone para fazer uma pergunta. Em primeiro lugar, eu quero ponderar uma coisa que a senhora falou, de a gente ver filmes, né? Via filmes de soldados americanos atacando os índios. Eu me lembro de uma série, não sei se o pessoal aqui já teve oportunidade de ver, chamado Rin Tin Tin, que é passado no Forte Apache, e, inclusive, eles vendiam brinquedos de Forte Apache, né? Onde as crianças aprendiam os índios atacarem os americanos, e os americanos, né? Tenente Ripmaster, Cabo Rust, né? Sargento O'Hara, e tinha o Rin Tin Tin também, que era um pastor alemão, que na hora, no momento crucial, o Rust gritava, ai, Rin Tin! Aí ele ia lá e mordia, acabava com os índios, né? Então, quer dizer, já crescemos com essa mentalidade. Mas a pergunta que eu tenho mesmo a fazer é o seguinte, em todos os mosteiros budistas, quer sejam lá no Japão, na China, é comum se aprender a arte marcial, que eu sou um grande admirador da arte marcial, também pratico, e nesses mosteiros se praticam, conforme a gente viu no filme Kung Fu, né? Não, é legal o Kung Fu, né? Mas não é, não, a gente não pratica, não. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história. Teve um carinha chamado Bodhidharma, ou Bodai Daruma, que era um homem que foi da Índia para a China. Ele tinha mais de 60 anos quando ele atravessou os mares e encontrou um rei, e este rei fala para ele, eu tenho feito muitas benesses, eu tenho muitos méritos, não tenho? E ele diz, não mérito. Okay? Aí ele disse assim, mas então o que é sagrado para você? Ele disse, nada. E quem está na minha frente? Ele diz, não sei. Acabou a conversa, né? Ele foi, atravessou o rio Tizé e foi para o Monte Shaolin, que é das artes marciais. Ele era filho de um príncipe também, de um nobre. E ele tinha se tornado um monge zen. Então, quando ele chega na China, ele vai para o Monte Shaolin, onde já existe um mosteiro zen, um mosteiro budista, só que lá, em vez de ele estar fazendo reverências, etc., ele vai ficar sentado numa caverna, olhando para a parede, fazendo zazen, que é sentar-se em meditação. E nos intervalos das práticas meditativas, ele fazia exercícios de Kung Fu. Então, teria sido ele que levou artes marciais para a China, mas levou também o chá, que acha importante que, se você vai meditar, que não durma na meditação. Então, toma chá, aqui no Brasil a gente toma café e vai meditar alerta,
Não é para dormir nem para fugir da realidade. Então tem essa lenda, essa história, e que ele teria cortado as pálpebras para não dormir durante meditação. Então o desenho que se faz dele é uma coisa muito interessante, é um homem grande, alto, sem as pálpebras, né? E com um brinco na orelha, e que seria o fundador do Zen na China. Mas nos mosteiros atuais, no Japão, ninguém pratica. A arte marcial, não. Eventualmente, um professor de karatê se torna monge e vai para a arte marcial. Um professor de judô, só a gente não tem ainda sumô lá, né? Os lutadores de sumô, que são homens muito grandes e muito gordos, a gente não tem. Aliás, a cremação de judô é demorada. Só para lembrar. Mas é interessante essa pergunta, né? Eu acho que talvez a nossa grande arte marcial é uma luta de você com você. É você com a sua própria mente. Tanto que Buda dizia, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Não é a mente do outro, não, a sua. Como é que nós nos enganamos, nos auto-enganamos? Então, para a gente ter esse discernimento correto. E tinha um monge que, quando ele acordava, ele chamava Suigan, ele dizia, Suigan, ai, você está aí? Estou. Então não seja enganado por ninguém, nem por você. Ai. Todas as manhãs ele acordava e falava isso para si mesmo. Porque é fácil da gente ser enganado. E a nossa mente dá jeito, né? Grandes, terríveis, governantes, ditadores, achavam que estavam fazendo bem. Não vamos fazer bem para o povo puro da Alemanha? Ele achava que estava fazendo bem, aquele cara malucão, né? Ele achava que ele era um homem bom. E era um absurdo o que estava fazendo. Então, a gente tem que ter o discernimento correto, porque, veja só, é um dos países mais inteligentes naquela época, os maiores prêmios Nobéis na Alemanha. E todos permitiram que o horror acontecesse. Por isso que a gente fala, quando esses pensamentos, que são muito de uma extrema-direita, extremista, e que não é um pensamento benéfico para a humanidade, começa a crescer, a gente se assusta e diz, tem que parar isso. Tem que dar um basta para isso, não pode deixar isso crescer. Porque se cresce, pode ser medonho para todos nós. Porque nós já vimos isso acontecer antes. Nós sabemos que isso pode acontecer. E a gente não pode deixar, não tem importância que está tudo bem, não está bem, não. Então precisa estar esperto para ver o que nós aceitamos e aquilo que não é aceitável. Não é concordar com tudo. Ah, tudo está bem, tudo pode fazer. Nós somos muito democratas nesse sentido de que aceito tudo, não, tem coisas que eu não aceito. E pelas quais nós nos sentimos indignados. E a nossa indignação é a alavanca de transformação do mundo. Porque se eu concordo com tudo, acho que tudo está bom, a coisa pode desandar. Então, tem certos momentos que a gente tem que dar uma pausa e dizer, não, isso não, esse caminho não. Não é assim? Vocês concordam com tudo? Está tudo bem? Vamos cortar as árvores, toda aquela beleza daquela entrada das palmeiras imperiais que vocês têm aí? Vamos cortar. Vocês querem que corte? Não querem. Esses prédios maravilhosos, antigos que tem aí, vão demolir tudo? É. Não é? Vão jogar uma bomba? Para quê? Se a gente pode transformar. Por isso que eu digo, a arte marcial, a luta marcial que a gente faz, é conosco, de conhecer-se e não deixar que os nossos pensamentos malvadinhos, que eles estão aí, né? Você já conhece os seus, né? Você não deixa ele tomar conta. Então, o que a gente faz? Vem indignação, uma raiva, uma coisa, eu quero bater em alguém, quero gritar, quero fazer uma coisa. Eu percebo isto, eu sinto isto, eu não nego, eu não mascaro. Mas como é que eu transformo isto? Essa transformação que a gente fala, a gente chama o quê? Um elemento chamado a plena atenção. É uma outra sementezinha, tem a sementezinha da raiva, do ódio, da vingança, da morte, está tudo aqui. Ela veio para a superfície e está lá crescendo. Eu, sem querer ou querendo, reguei a semente errada. E ela veio aqui para cima. E o que eu faço agora? Eu vou chamar essa outra semente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abraçar a minha raiva. Eu não vou expulsar de mim, eu vou abraçar. Como se fosse um bebezinho. Eu ponho no colo e minha raivinha. Você faz isso quando você está bravinho? Nana, nenê.
Acolhe. Acolhe os seus aspectos. A gente tem que ensinar isso para as criancinhas, desde as pequenininhas. O que são emoções, sensações. Como é que nós fazemos conexões neurais? Não é dizer que você não pode ter ciúmes, pode ter os ciúmes que quiser, mas o que você faz com seus ciúmes? Já percebeu que a mamãe hoje está dando mais atenção para o seu irmão? Porque ele está precisando. Agora, quando a mamãe estiver dando atenção para você, você também vai perceber. A mamãe está dando atenção para você agora, está vendo? Não precisa ter ciúmes do outro. Tenho raiva daquela pessoa. Por que tem raiva? O que aquela pessoa significa para você? E como é que você é capaz de acolher e transformar? Tem uns que a gente acha que não consegue, mas não deixe de tentar. Uma espectadora faz uma pergunta ao microfone. Diga. Aqui, boa noite. Eu gosto muito do título do livro, não tem um ponto final. Tem um ponto de interrogação para levar a gente a questionar. E acho que um desses questionamentos é que por que, apesar da gente se frustrar tantas vezes com o outro, porque muitas vezes a gente cobra um comportamento que a gente teria e que ele não tem, e mesmo assim, por que a gente deposita tanto a nossa felicidade no outro? Não é verdade? Hoje teve até um senhor que, durante a tarde, teve um encontro sobre felicidade e que disse assim, que a mãe dele disse assim, o que os outros vão pensar? Os outros. A gente está muito preocupado com os outros, né? E a gente não se preocupa conosco. O que eu penso? Por que eu preciso agradar tanto aos outros? Claro, somos gregários, né? E principalmente na nossa adolescência, a gente quer muito ter incluído, você quer fazer parte da turma, né? Você faz qualquer coisa para ser parte da turma, né? Não ser posto de lado. Porque o ostracismo, você ser jogado de lado, dizer você não pertence aqui, é muito doloroso para todos nós. Nós queremos ter pertencimento, né? Sentir-se parte do grupo, sentir-se acolhido pelo grupo. Então, nós temos uma preocupação com isso, né? Mas tem uma preocupação maior, é você perceber o que você está fazendo, você se autoacolher, você se reconhecer. E saber, eu estou fazendo mais do que eu poderia até fazer, e estou feliz com isso. E não estou muito preocupada se a menina do meu lado não faz, é problema dela. No mosteiro, eu ia reclamar muito para a minha superiora, sabe? É legal. Ombudsman, né? A abadesa de mosteiro é o centro de reclamações. Então, eu ia lá reclamar para ela, ela dizia assim, é você. Eu falei, como? A menina estava dormindo na palestra. Estava com sono. Eu lá com dicionários do meu lado, desesperada para entender, em japonês, escrevendo no quadro negro, para desvendar o que estava sendo dito, e a menina dormindo. Ela disse assim, não é problema seu, não é você que vai despertá-la, ela vai ter o seu despertar na hora do despertar dela, não é você que desperta. Pare de se preocupar com o outro, olhe para Buda. Aí eu ia na sala de Buda, tínhamos liturgias todas as manhãs, e eu ficava olhando para a cara do Buda no altar. Claro que não era isso que ela estava dizendo. O que é Buda? Tem uma visão desperta da realidade. Depois de 8 anos no mosteiro, eu comecei a entender minha superiora. Comecei a perceber o que ela dizia, que se você muda, o mundo muda. Na hora que você se transforma, o mundo se transforma. Na hora que você passa a compreender quem são essas pessoas que estão vivendo com você, quem são essas pessoas que trabalham com você, de onde elas vieram, que experiências tiveram, que educação tiveram. Eu não posso exigir que uma pessoa me dê uma coisa que ela não tem. E a gente quer que o outro tenha, porque eu acho que essa pessoa tem que ser assim. Ela só pode manifestar aquilo que ela tem. Mas o que ela tem não é fixo nem permanente. Primeiro ensinamento de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente. Então você percebe, essa pessoa está se manifestando dessa forma, porque é tudo que ela recebeu como influências e educação na sua vida. Mas ela é mais do que isso. Ela não é só isso. Então, como é que você vai usar meios hábeis, meios expedientes, para que essa pessoa perceba a si mesma e mude o seu comportamento? Então, não é uma coisa imediata, mas é uma coisa de estratégia. Estratégia de vida. Não adianta você dizer para uma pessoa, você está falando isso, você não devia falar assim. Não, tem que fazer perceber. O que você disse agora mesmo? Posso repetir a sua frase? Acho que eu não entendi direito. E aí a pessoa se escuta, porque às vezes ela nem está se ouvindo. Não tem muitos jargões. A ocasião faz o ladrão, não faz coisa nenhuma. Minha bolsa está ali, você vai roubar? Porque ele tem o princípio de não roubar. Alguém educou o menino aqui, né? Que ele tem o princípio de não roubar. Diz que o professor Cortella, lá em São Paulo, quando ele foi nomeado
secretário da Educação, acho que o Paulo Freire era o professor dele, né? E ele disse assim, professor, o que o senhor me recomenda? Ele disse assim, não caia em tentação. E pôs um papelzinho na mesa dele ali do lado, né? Que ele todo dia vinha muitas pessoas falar com ele e tudo, e ele olhava o papelzinho. Diz que um dia ele pegou para o professor, para o Paulo Freire, e disse assim, professor, estão chegando no meu preço, o que eu faço? Não é? Ele não fez, ele não aceitou o preço que estavam dando para ele, né? Mas existe isso, né? Na nossa vida tem provocações, mas a gente tem princípios que fazem que a gente não caia em tentação. A tentação vai estar aí em muitos lugares, de muitas formas, né? E às vezes são as pessoas mais próximas de nós que vêm fazer tentações. Mas é uma coisa conosco. Quer dizer, se eu vejo, o mundo vê. Ninguém faz nada escondido nesse mundo. Vocês acham que vocês fazem coisa escondidinha? Não, se você viu, o mundo viu. Então, é o que a minha superiora dizia para nós, né? Tudo que você faz quando ninguém está vendo tem que ser tão perfeito como se você estivesse numa sala cheia de pessoas. Quando ninguém está perto de você, como é que você se comporta? De outra maneira? Você faz coisas que você não faria na frente de seus pais? Não é sexo, claro, não vai fazer na frente deles, coitadinhos, né? Não merecem isso. Mas eu falo, né? De atitudes, de palavras, de maneira de estar no mundo, né? E a gente sempre tem esses referenciais, pessoas que são referenciais, né? Eu estava comentando que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu passei muitos anos fora do Brasil, porque fui estudar em outros países e fui ser monja e fiquei 12 anos no Japão. Quando voltei para cá, minha irmã, 2 anos mais velha do que eu, que sempre me abriu os olhos na vida, sempre me mostrou coisas que eu não via, e ela disse para mim, tem uma pessoa que você precisa conhecer e ler, chama-se Leonardo Boff. E o primeiro livro que ela me deu dele é aquele da Águia e da Galinha. Não é uma maravilha? Vocês já leram? Vocês precisam ler, isso é uma joia. Imagine que um cara acha um ovo de águia e ele tem um galinheiro. Onde é que ele vai pôr o ovo da águia? No galinheiro? E a águiazinha nasce, e o que ela aprende a fazer? A mesma coisa que as galinhas, ela fica ciscando no chão. Diz que muitos de nós somos assim. Somos águias, podemos voar alto, podemos ter planos imensos de vida, de mudanças sociais, políticas, econômicas, e a gente está aqui ciscando aquele lixinho no chão. Nós somos mais do que isso, seres humanos. Então não se limite. Até que ele consegue levar, mas vocês leem o livro, é bom. É uma história antiga, não é criação dele. Ele transforma isso em um texto em português de uma joia. Hã? Africana, né? Pois então, tem coisas maravilhosas que a gente tem da Mãe África, né? E que a gente tem que receber, acolher e colocar em prática no nosso dia a dia, né? Perceber que não há nada fixo nem nada permanente. Isso é a primeira. Outra frase que eu gosto muito, nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. Gostaram? É a palavra de Buda. Nada tem uma autoidentidade substancial, independente e separada. O que existe é interdependência. Um monge dizia assim, nós devemos ter uma nova palavra que é interser. Em vez de eu sou, tu és, ele é, nós intersomos, só existimos por causa das inter-relações que existem. Gente, ele já olhar para o relógio segunda vez, mas deve estar na hora de encerrar. Se vocês quiserem, eu fico falando até amanhã cedo, como ele disse. Mas nós não vamos ficar até amanhã cedo conversando. Mas a gente não termina completamente, a gente vai se organizar para uma sessão de autógrafos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer, monja. Quero agradecer, assim, eu estou mesmo profundamente emocionado de estar do seu lado. Quero te agradecer imensamente, faço das palavras do meu nobre amigo ali, faço dele as minhas palavras também. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu tempo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Sempre um Papo tem um canal no YouTube, então se vocês puderem acompanhar, nós temos centenas de entrevistas incríveis lá, e vai ser uma alegria ter vocês também no nosso canal na internet. Terminamos por aqui, continuamos aqui agora, a Tereza e a Letícia vai nos ajudar aqui. Muito obrigada, gente. Fila. O público se despede com aplausos.
No palco, sentada a uma mesa, a monja recebe o público para conversar, tirar fotos e dar autógrafos.